Fala nação, tudo beleza? Estamos aqui reagindo às últimas notícias do Flamengo e os créditos já vão deixando para a ESPN Brasil. Beleza? O link vai ficar aqui embaixo da descrição. E hoje o assunto que está mais repercutindo é sobre o futuro do Gabigol no Flamengo. Né? Na sua última partida aí contra o Botafogo, o Gabigol ficou no banco e repercutiu bastante. Apesar do Flamengo ter vencido, não seria exatamente o que queremos, pois queremos ver o Gabigol, né, o nosso maior artilheiro aí do Flamengo, o atual jogador aí com mais história no Flamengo agora, nessa era Flamengo, e ver ele no banco não está sendo tão legal. Então, vamos ver aí o que temos pela frente sobre notícia. Então, assista esse vídeo até o final e acompanhe. A partir de 400 para quem não é e 4.500 é o ingresso mais caro no Maracanã. O Casares deu esse recado aí, ó. Eu não recebi oficialmente, eu vi pela mídia que teria um preço de R$ 700 para o visitante, que poderia ter uma meia entrada de 350, alguma coisa nessa linha. Eu não recebi oficialmente. Nós vamos ter a reciprocidade. O preço praticado lá será praticado aqui para os visitantes. Os outros setores, nós temos setores outros. É que o São Paulo hoje tem uma dinâmica de setores que não é propriamente do visitante. São setores diversos e que ali é destinado à torcida visitante. Mas são setores, cada um com preço. Eu brinco, Luciano, que para ter o setor popular e ter a inclusão, o São Paulo ele tem que ter a classe A, a classe B, a classe C, a classe D, a classe E, e as classes que podem pagar mais subsidiam o preço daqueles que podem só pagar aquele valor. Portanto, você inclui, o estádio é muito grande, ele recebe todos os públicos e com isso nós fazemos um mix interessante. Às vezes o financeiro diz assim para mim, podemos ganhar mais, mas eu prefiro às vezes, entre aspas, perder 2 milhões e meio, 3, mas ter o público presente, a fidelização, porque esse torcedor não vem só na final, esse torcedor é aquele que vem no jogo das 21h30, que é um horário difícil, no frio, no calor, então nós temos que garantir o que estamos garantindo, uma média muito boa de público e aquele popular que não tinha acesso ao estádio começa a sentir que também é dono do Morumbi. E aí a gente está vendo os ingressos, os valores dos ingressos do mata-mata, né? Eu acho que assim, eu entendo que o Casares... Maracanã, né? O que o Casares quer dizer ali. Vamos passar os ingressos, aí depois eu dou minha opinião, porque no brasileiro a coisa não é bem essa, do jeito que ele falou na entrevista. Mas enfim, no Maracanã o ingresso mais barato de norte custa R$100 para quem tem o plano mais alto de sócio-torcedor, que é um plano bem caro mensalmente, assim, não é qualquer parcela da população que pode pagar. O setor sul, que é o setor de visitante, a partir de R$175, e o mais alto é R$700 para esse setor sul, que era o que o Casares estava usando ali, o preço cheio do ingresso. Porque o torcedor de São Paulo não é só o torcedor do Flamengo, obviamente. Pagar o preço cheio. Exatamente. Paga meia, né? Porque no Rio de Janeiro se pratica o esquema de meia. Então, o estudante tem direito a meia entrada. Se você apresentar um comprovante, você paga 350. Não que fique barato, mas é metade. E o ingresso mais caro, que é o ingresso de Maracanã+, com comida liberada, visão central do campo, família de jogador ali perto e tal, não sei o quê, custa R$4.500. Eu tô suando aqui. Gente do céu. Dá um salário mínimo para ir mais um salário mínimo, só um ingresso para ir no oeste inferior. Só por Deus. Jesus. Eu sei que é final, que é um jogo diferente, mas a mão pesou, hein, gente? A mão tá pesada, hein? Tem o dó do Mauro aqui que vai ter que comprar alguns ingressos aí pro filho, para os acompanhantes. Esse é no Maracanã. O Júlio não falou ainda dos preços daqui. Ele que falou, ó, tem que ter ingresso para a classe essa. Não, mas ele fala em reciprocidade para o visitante. Para o visitante. Nos outros ele quer ser o popular. Ele não diz que o time agora é o mais popular. O ingresso do São Paulo do São Paulo Futebol Clube, pelo estádio ser do São Paulo, o São Paulo pratica um ingresso mais barato que os outros. Mais barato que os outros. Pois é, eu espero que ele continue assim. Acho até que vai ter um acréscimo, é uma final, mas ele acabou de falar que prefere perder. Essa não é uma verdade absoluta, né? A gente pode usar daqui a pouco também uma outra tela mostrando os preços praticados no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a grande questão do Flamengo é que a variação de preço do brasileiro para o mata-mata, ela é muito grande, mas no Campeonato Brasileiro, o ticket médio do São Paulo tem R$6 de diferença para o ticket médio do Flamengo. Então, não é uma diferença tão grande. É que o setor popular do São Paulo é muito barato.
E aí faz... Ele tem um setor destinado, tá. O anel superior é um anel absolutamente factível para a população. Os outros ingressos, os outros setores já são mais caros. Mas lá em cima, no anel superior do Morumbi, é um ingresso que é... E você quer saber de uma coisa? E é onde que a maioria dos caras que a gente conhece quer ver o jogo. Sim. É lá junto, lá em cima... Lá em cima, na arquibancada, com a rapaziada. A arquibancada é o lugar mais legal de você ver jogo. O pessoal quer ver jogo lá. Começa a trabalhar com é lá que eu vou ter que comprar o ingresso. Por isso que eu tô doido para sair o preço daqui, porque eu não vou lá no Rio ver e tem uma pessoa que quer ir aqui que eu vou ter que comprar. Por isso que eu tô doido para o São Paulo divulgar quanto vai custar aqui. E se é que vai sobrar. Que pressão, hein? Não, se é que vai sobrar também, porque o sócio torcedor, evidentemente, tem prioridade. Não, o Norte, provavelmente, Zinho, você que está aí no Rio, que sabe como é que funciona esse negócio. O Norte, quando abre, é o setor onde ficam as organizadas, é o setor que todo mundo procura. O Norte vai esgotar nos R$100, que é para quem é sócio torcedor, Zinho. Vai acabar logo. Esgota. É muito difícil. Jogos normais do Campeonato Brasileiro já está difícil, né? Para o torcedor conseguir um ingresso mais barato, ainda mais jogos assim, desse porte, jogo grande, decisão, fica muito difícil. A verdade é assim, o seguinte, né? É caríssimo, né? É bem caro, né? O torcedor, esses caras são os guerreiros, cara. Às vezes eu fico vendo assim, jogo à noite, né? 9h30 da noite, às vezes está chovendo, cara. Trânsito. O cara sai do trabalho, na batalha dele do dia todo, aí pega ônibus, pega trem, vai lá para pagar um ingresso desse, cara. São verdadeiros guerreiros e são muitos jogos, né? Tem muitos jogos. Então fica pesado no bolso da galera, da rapaziada. Tem uns que tem uma condição melhor, tem uma capacidade de comprar. E aí o cara que tem menos condições chega num jogo desse, o cara nem consegue chegar ali na fila, já abre, já termina logo, né? Assim, estou falando de jogos do Flamengo, principalmente, né? A gente está vendo, a torcida do Flamengo é muito presente ao Maracanã, fica lotada. Esse jogo contra o São Paulo aí, realmente já vai ser muito difícil. Agora, vou te falar a verdade, né? Tem alguns jogos que nem merece, né? Nem merece, porque o cara é apaixonado. O cara é apaixonado. Jogo como esse, decisão, aí é jogo bom mesmo, né? Aquela coisa de ganhar título. Mas tem alguns jogos doídos, hein? E o cara vai lá e paga R$300, R$200. Tinha que pagar pro cara ir ver. Calma, Tetra. Calma, Tetra. Eu e o Mauro, a gente estava cochichando aqui, porque o Mauro recebeu uma mensagem de um torcedor do Flamengo que conseguiu comprar o ingresso, Cláudio, né? Disse que já comprou. Ele falou assim, tô vendo o programa aí. É lógico, o programa bombando nesse bop. Obrigado, Claudinho. Você é um a mais de nos prestigiar, é muito bom. Ele falou assim, já comprei o meu pro Maracanã e paguei 160 porque eu sou sócio diamante. Já esgotou ontem o Norte. O Norte, então, já foi. E falou que a Dani é conterrânea, é claro, e o Zinho também. Lógico, ela é carioca. O nome dele é Claudinho RJ, mas enfim. Então, esse Norte, beijo pro Claudinho. Obrigada, Claudinho, pela sua companhia. Segundo ele, já foi. Agora, tinha um era que é R$100, ou seja, deve ter uma categoria acima de diamante lá para pagar 100, né? Porque ele tá falando que como diamante ele pagou 160. Eu posso olhar aqui. O Talvez Chita ele mesmo saiba aqui e me ele tem o plano top lá. Do sócio torcedor, e ele tem direito a 2 ingressos logo que abre. Então, ainda tem isso, assim, uma quantidade de ingressos, enfim. O fato tá caro, né? E aí eu acho que entra num outro debate, só para passar rapidinho, eu quero falar do Gabriel aqui, botar o Sampaoli para falar principalmente, mas só para passar num outro debate, é porque você acaba elitizando demais, e aí depois você reclama, mas quem tá indo tá aplaudindo em vez de gritar na arquibancada, porque a gente tá repaginando os frequentadores de um estádio de uma maneira muito segregadora, e isso eu acho que é ruim. Isso eu acho que é muito nocivo para o futebol, é muito nocivo, é paixão nacional. Então, o cara que é apaixonado, ele tem que poder pagar aquilo ali. Então, se você está dizendo que o São Paulo tem uma categoria ali, um espaço, que é um anel a preço popular, parabéns para o São Paulo, porque eu acho que todo estádio devia ter isso. Cadê a geral, Dani? Pois é, a geral já era, a geral já foi. Como diria o mestre Apolinho,
O Apolinho, sensacional. O Apolinho é um cara espetacular. Esse é um artista. Esse é um artista. A Apolinho é sensacional. Ele que inventou os Arquibaldos e os Geraldinos. Maravilhoso. Né, que existiam no Maracanã. Um abraço pro Apolinho que nos assiste sempre. Boa, beijo para Apolinho. E vem, Sampaoli, que eu quero entender direitozinho. Esse negócio, Gabriel foi banco no último jogo, coincidência ou não, logo na sequência de comemorar o aniversário no meio de semana. E o Sampaoli soltou isso aí, ó. Él está bien, ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces, este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir a un time que juegue primero con Paranaense y después con la final con Sao Paulo. Imaginé un juego con Botafogo con una característica de cruzamiento, de muchos centrodelanteros dentro del área. Preferimos jugar con una línea de 5 para evitar lanzamiento de los costados y también protección dentro del área. Y bueno, Pedro, porque intentamos tener un 9 que ponga de frente a nuestros volantes para intentar la verticalidad de Bruno Henrique. Y así fue. Depois Aí, ó, o Sampaoli falando sobre o Gabrielzinho. Quero te ouvir se você concorda que o Gabriel agora vai ter que lutar por uma vaga nesse time. Jogou melhor ou pior sem o Gabriel? Assim, ganhou, né? Ganhou e o Bruno Henrique sobrou. É difícil você contestar. Mas se o Gabriel tivesse em campo, não quer dizer que também não venceria o jogo. O Pedro, que eu gosto muito, fez um jogo razoável. Não foi nada também de absurdo. Né? Teve a sua oportunidade, que para mim foi uma grande surpresa. Sacar o Gabigol. Não que ele estava arrebentando, que ele estava jogando muito. Até longe disso. Acho que a fase não era boa também do Pedro. Do Gabigol, desculpa. Mas por tudo isso que ele falou, o cara decisivo, o cara dos grandes jogos, o cara que é o grande ídolo, né? Desperta essa coisa do torcedor que vai lá porque ele fez o aniversário, uma festa, foi lá xingar, reclamar e tal. Então, assim, que eu não concordo com isso, né? Acho que ele tem o direito dele. Não quero acreditar que foi porque ele fez a festa e, de repente, o treinador não queria que fosse numa semana tão decisiva. Acho que não. Acho que é opção. Ele falou aí, prefiro jogar com uma linha de 5, que também surpreendeu, porque ele usou o Pulgar, né? Muito mais como um zagueiro até. Claro, saía ali, construía um pouquinho, mas tinha o Ala, tinha o Vitor Hugo e tinha o Gerson, né? Que são três, principalmente o Vitor Hugo e o Gerson, são segundo homens, né? De meio campo, chegam ali como meias, mas não são as características de Everton Ribeiro e do próprio Arrascaeta, o principal ali, o meia, né? Então ele surpreende com a escalação para jogar contra o líder no campo do adversário e ele muito pressionado. Por isso que assim, tem que se tirar o chapéu, a ousadia, a confiança, né? O cara ter a convicção. Se não ganha esse jogo, você imagina a pressão que seria para a demissão dele, porque sacou o Gabigol, porque mudou novamente o esquema, mudou novamente a escalação e eu tenho certeza que o jogo contra o Atlético Paranaense, não estou nem falando do São Paulo, vai ser uma outra escalação. Né? Ele vai ter esse tempo todo para treinar, mas olha, tenho quase que certeza que não vai ser o time que jogou contra o Botafogo. É o estilo Sampaoli, né? A diretoria é a responsável que trouxe e deve ter estudado e conversado, sabia como ele trabalhava. Mas assim, é uma vitória importante, né? Que traz assim um período de trabalho com menos pressão, vamos dizer, né? Eu acredito nisso, e que ele possa, é difícil usar essa palavra, que ele possa pelo menos manter um padrão de jogo para o time, porque o time titular eu acho que vai variar, vai depender da recuperação de Arrascaeta, vai depender de várias coisas. Eu, nessa escalação toda, só senti falta do Everton Ribeiro, foi o que eu falei no programa ontem, no finalzinho. Né? Eu gosto do garoto, é bom jogador, mas já que você está com uma linha de 5, já que você está com um Alan de primeiro volante, por que não começar com o Everton Ribeiro? E quando ele entra no jogo, flui melhor. A coisa acontece melhor para o Flamengo.
E O já que Vitor ele Hugo não não tem o fez um grande Arrascaeta. jogo. O Pascoal se assustou aqui quando o Zinho falou que o Sampaoli vai trocar Não, a minha cara de espanto, a minha cara de espanto quando o Zinho falou, fala de novo, que o São Paulo não vai botar o mesmo time para jogar? Não, vai mudar. Não, eu não sei. Eu tenho, assim, a minha opinião, eu não tenho bolinha de cristal, mas eu acredito que ele não vai repetir o mesmo Não time. repetiu até aqui, Sim, não é vai que ser ele nunca agora, né? repetiu na O que eu vida, quero é por saber é isso. se o E vai Gabriel jogar vai o ter que Gabigol, brigar por é essa... lógico. Então, ele Vai vai jogar o brigar por Gabigol, essa claro. vaga, de fato? Não, eu acho que ali foi um discurso até inteligente. Ele falou, pô, acabou de jogar o Pedro, então é o seguinte, o Gabigol agora ficou de fora, vai lutar aqui por um lugar. Mas, que Gabigol é esse? Aquele que é ídolo, aquele que é de jogo decisivo, etc. E que, na verdade, funciona mais no esquema. Acho que ele mudou exatamente por ser, e ele explica ali, o Botafogo, linha de 5, e achou, cabia o Pedro, jogo de cruzamentos, mais para o Pedro. Mas, a princípio, o Gabigol é o titular dele e acho que volta na próxima partida. É muito legal o que acontece, eu estou gostando com o Fabrício Bruno, hein? O cara era esculhambado pela torcida, agora pediram para ele renovar, ele falou, não, espera aí, que... Não, mais 2 anos aqui para você. Amanhã espera a gente aí. pode falar bastante Espera dessas aí, não quero agora, que não. Tem bastante contrato vencendo. Mas então, a roda movimento gigante, também. né? A roda gigante. Guarda pra amanhã a renovação, que eu quero saber se o Gabigol vai brigar por vaga no time ou se era blefe. O próximo jogo? Blefe. Já, o próximo? Eu tenho uma certa dúvida como é que vai ser o comportamento do Flamengo depois de 10 dias treinando. Isso para mim gera dúvida. Porque às vezes que o time ficou ali, não funcionou bem. Já no próximo, joga o Gabigol. Coloca a tela, então, do Flamengo com e sem o Gabriel, porque parece que o Gabriel tem um espaço garantido e, de fato, tem por tudo que já fez, né? É artilheiro, é campeão de Libertadores, a gente já viu mudar de função no campo para se acomodar ao Pedro. Eu recebi um texto hoje do Platinado Rubro Negro, ele estava revoltado com essa história de tirar o Gabriel do time, tá? Dizendo que essa diretoria está usando a cortina de fumaça. Mas olha aí, tô pegando o recorte com o Sampaoli, tá? Para fazer justiça. Se a gente for pegar o retrospecto, o Gabriel tá na história do Flamengo. Com o Gabriel foram 27 jogos, sem ele só 8. E o aproveitamento ele é muito parecido, né? 65,4, 66,7. Mas o que mais me chama a atenção é a média de gols por jogo. Ela não se modifica com ou sem o Gabriel. Por quê? A que se deve isso? Primeiro que ele erra muito nas finalizações. Segundo que ele é artilheiro tanto quanto o Pedro, que eu acho que tem mais gols na temporada do que ele, não? Tem. Então, se ele não tá lá, tá o Pedro. E ainda tem o Arrascaeta e o Bruno Henrique que faz gol também. Pois é. Então, a média continua boa, porque o time tem essa média mesmo. Enfim, o Gabigol, acho que tem 1 ou 2, 3, 4, sei lá, mais até do que o próprio Gabigol. Então, não é por isso. Ele não é aquele artilheiro único que faz 50% dos gols do time. Não é ele, não é. Como não é o Pedro, é porque muita gente faz. O que falta ali é jogo coletivo, mas tem muita individualidade para resolver os problemas do Flamengo. O que no Corinthians não tem. Vai falar assim, olha o que faz aqui. Qual a reclamação que se faz do São Paulo? Ele não consegue fazer esse time jogar, não sei o quê. É a mesma coisa, o Luxemburgo não consegue fazer. Só que olha o Flamengo que o cara tem na mão e olha o Corinthians que o Lucha tem. Mas, enfim, lógico que para mim foi para tapar. Eu não sou fãzaço, não é assim, não tem que ter o Gabigol por causa da história dele, não. É que eu acredito que pelo jogo que o São Paulo gosta, ficou muito claro que é mais com o Gabigol, com essa saída, do que um cara fixo lá como o Pedro, que é um jogadorzaço, atuaria em qualquer outra equipe. Pelo esquema que o São Paulo gosta, aí o Zinho vai perguntar, que esquema é esse que eu ainda não vi? Parece que... Galera, problemão aí, hein? Apesar que no próximo jogo o Bruno Henrique não irá jogar pelo fato de que ele estava pendurado e ele levou o 3º cartão amarelo, né? Então eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que o Gabigol irá jogar sim, entendeu? Até porque é como o próprio comentarista ali falou anteriormente, e o Flamengo ele tem excelentes jogadores com jogadas individuais. Então, quer dizer assim, não é só o Gabigol que consegue fazer gol também, e não é ele que joga os 50% do time. Ali nós temos ali outros jogadores que também fazem gol. Mas só que o Arrascaeta também não vai jogar.
entendeu? Então a gente fica com essa pendência aí e os jogadores que a gente tem lá na frente para finalizar não estão com aquela sequência boa, entendeu? Aquela sequência tipo de entre duas finalizações, um é gol. Pô, se tivesse, filho, esquece. Mas o Pedro também não tá calibrado. Perdeu um gol lá praticamente de cara contra o Botafogo. Tu vê que ele não tá naquela fase dele, Pedro. O Gabigol também não tá naquela fase dele também. O único que não deveria ter tomado esse cartão amarelo e que deveria entrar nesse jogo agora era o Bruno Henrique. Ele vem de lesão, mas vem muito bem. Ele só não jogou tão bem porque ele vinha em sequência jogos por jogos. Ele não poderia vir também com toda a pressão porque ele vinha de uma lesão aí quase um ano sem jogar. Então ficaria muito difícil essa pressão todinha em cima dele, mas ele está vindo com muita qualidade. Eu acho que tem que, assim, pensar só um pouquinho só na hora de tomar cartão, essas coisas e tal. Não reclamar muito. Igual no jogo contra o Botafogo, botaram ele de capitão. Capitão é que fica muito aqui, ó, no ouvido do juiz reclamando. Como é que você vai botar o Bruno Henrique, sabendo que ele tinha 2 cartões amarelos? Você vai e bota ele de capitão para ficar aqui no juiz reclamando. É pedir o 3º cartão amarelo e ficar sem o jogador no próximo jogo. Essa leitura de jogo, assim que eu vi ele com a braçadeira de capitão, obviamente eu já percebi que isso ia dar ruim. Entendeu? Mas agora não é hora de estar ocupando ninguém, é hora de apoiar, entendeu? E eu vou pedindo logo o seu apoio também, aproveitando aqui o gancho. Eu vou pedindo para que você se inscreva em nosso canal, deixe aquele like e comenta bastante aqui nesse vídeo. Beleza? Eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias do Flamengo.